como é desafiante, muitas vezes, ser um crente ali, um cristão verdadeiro. E o Senhor me colocou lá em cima para estudar apologética, defesa da fé, e eu tenho ficado muito satisfeito com o que eu tenho aprendido e vou compartilhar um pouco, não exatamente o que eu tenho aprendido lá, mas ferramentas que eu tenho aprendido lá eu apliquei para trazer essa mensagem de hoje. E um dos desafios que Deus tem me colocado, além de estar na universidade, é dessa noite de pregar a sua palavra, compartilhar, na verdade, um pouco da sua palavra. Eu estou à vontade, eu me sinto em casa. Se eu cometer algum erro, eu tenho certeza que o pastor vai depois vai consertar. Mas em Deus, eu espero que, na verdade, seja Ele que esteja falando, amém? Amém. Bom, eu já fiz as colocações, o pastor também já falou, então eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Isaías, capítulo 40. Os versículos que nós vamos ler inicialmente são o 29, o 30 e o 31. Amém? Diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quantos aqui conhecem esse versículo? Levante as suas mãos. Conhece, ouviu falar, principalmente o último, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mais uma vez, quem conhece, levante com firmeza. Eu conheço o versículo. Em nome de Jesus, eu já decorei, eu sou embaixador, sou mensageira. É um versículo bastante conhecido, acho que mais da metade da igreja levantou a mão. Mas é um versículo que muitas vezes é utilizado quase como um amuleto. Sabe assim, você está cansado. E esse cansaço aqui não é um cansaço físico, é um cansaço da alma, é um cansaço emocional, um cansaço do coração no sentido da sua essência, do seu ser, um cansaço espiritual. E esse cansaço que a gente está falando aqui, muitas vezes nós utilizamos nas mais diversas situações. E principalmente quando nós temos um problema específico, passageiro. Sabe, eu tenho algo para resolver amanhã, eu já estou cansada de esperar por aquilo, por uma resposta de emprego, alguma coisa assim. Você diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, muitas vezes esse versículo é utilizado em momentos muito específicos e que são, na verdade, passageiros, porque os nossos problemas são passageiros. Mas eu queria refletir com os irmãos sobre a profundidade desse texto, quando ele é enxergado no seu contexto como um todo. Se a gente vai falar em contexto, a gente tem que falar do livro, né? Qual é o livro mesmo? Mesmo, você está prestando atenção. O livro é Isaías. Isaías, o nome já diz muito do livro, né? Significa o Senhor é a salvação. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, tem uma primeira grande mensagem, que é a justiça de Deus. Deus estava exercendo o seu juízo naquele povo. Era um povo que tinha corrupção moral, era um povo que tinha depravação, idolatria, muitos problemas sociais. Mas todos os seus problemas naquela sociedade, todos eles eram decorrentes de um primeiro problema. E o principal problema, a sua iniquidade. Um povo que estava afastado de Deus, um povo que estava exercendo idolatria, que é um pecado extremamente, que Deus é extremamente rigoroso em relação a ele. Vocês vão entender mais um pouquinho à frente por quê. Então aquele povo que estava dotado de muita iniquidade recebe duas palavras do capítulo 1 ao capítulo 39. É do capítulo 1 até qual? E nós abrimos qual capítulo agora? 40. Vejam como esse capítulo ele é extremamente especial. Ele é um divisor de águas. Porque do 40 em diante, o que Isaías vai falar como profeta ali do Reino do Sul, ele vai falar de Judá e Jerusalém, mas você entende que é o povo de Israel. Aquela profecia era do povo de Israel que estava do lado do sul, Judá e Jerusalém. Então, a sua profecia do capítulo 40 em diante vem falar da salvação. Então, a primeira grande temática é o que alguém lembra? Do 1 ao 39, justiça de Deus. Deus estava exercendo o seu juízo, as suas palavras eram fortes. Aí você pode pensar comigo, Deus passa 39 capítulos falando para aquele povo que ele estava sendo arrogante, estava sendo orgulhoso, estava sendo idólatra, estava afastado de Deus. E duras foram aquelas palavras, meus irmãos. Mas no capítulo 40 em diante, nós temos uma novidade. Nós temos uma grande notícia. E essa notícia é de esperança, de salvação. Então, nesse capítulo 40, que é muito especial,
é um divisor de águas, como eu falei, Deus vai falar da sua salvação. Mas antes, nos capítulos, tem alguns versículos que eu gostaria de destacar que falam sobre o contexto, né? Em Isaías, capítulo 2, versículo 8, diz: também está cheia de ídolos, isso era a terra, estava cheia de ídolos, adoram a obra de suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Também no capítulo 5, versículo 16 diz: mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então, dois versículos que falam de idolatria e outro de justiça, são aí o primeiro bloco, né, de justiça, primeira grande temática. Até que os irmãos entenderam, capítulo 1 ao 39 fala de justiça de Deus, justiça ante aos nossos pecados, aos pecados daquele povo. E do capítulo 40 em diante são mensagens de esperança, mensagens de salvação. Porque Deus estava dizendo assim: olha, eu pesei o pecado desse povo, eu pesei o pecado de vocês, e é muito pesado. Muito pesado. Eu já falei, eu vou disciplinar vocês vão sofrer as consequências do pecado de vocês. Mas agora no 40 ele diz assim: consolar meu povo. Já começa assim o capítulo: consolar meu povo, e manda dizer que eu tenho uma grande notícia, como se Deus dissesse: a partir de hoje, mesmo sendo pesados os seus pecados, eu tenho uma provisão. Deus se mostra como Deus provedor de uma forma de salvar aquele povo. Essa realidade é daquele povo e a nossa também. Naquele momento, quem cresce em Deus, que Ele enviaria um único filho para poder livrar aquele povo dos pecados, assim seria salvo. E hoje, se nós cremos em todo esse propósito, também podemos ser salvos. Então, deu para entender, ok? Faça assim para saber. Sério, que bom. Então, esse é o resumo, né? Juízo e salvação. E o nosso capítulo aqui é especial porque ele começa a falar sobre salvação. Agora eu quero perguntar para os irmãos, e dessa vez, ninguém levanta a mão, tá? Só responde assim no seu coração, só para você mesmo, assim, senão responde bem baixinho, assim, sim, não. Quantos aqui que já conheciam esse versículo tiveram a curiosidade de pensar o que vinha antes dele, o que se falava antes dele? Quantos de nós que conhecemos esse versículo, que é bastante citado, pensou assim: peraí, capítulo 40, versículo 29, 30 e 31, e principalmente o 31, que é o mais conhecido. É o último versículo, não é isso? Correto? Sim ou não? É o último versículo do capítulo. O último versículo, meus irmãos, é o desfecho de uma ideia. Às vezes a gente não para pensar que teve todo um enredo antes, teve toda uma história antes. E a gente só sabe o último versículo e simplesmente aplica o que a gente quer, na situação que a gente quer. Então, um dia, eu estou falando isso com base na minha experiência. Um dia belo, um belo dia, não tão belo assim, meio cinzento, eu estava cansada. Não cansada de arrumar a casa, até porque se minha mãe vier falar que ela vai dizer que eu não arrumo muita casa. Não estava cansada de fazer tarefas, outras, mas eu estava cansada, um cansaço emocional, um cansaço espiritual, no sentido não físico. E aí eu abri em Isaías 40, eu não tenho assim tantas passagens conhecidas de mente, mas essa eu tenho. Mas mesmo assim eu abri a Bíblia e eu fui ler: mais que espero no Senhor, sabe? Como se eu estivesse dizendo de pô, nem precisava ter aberto a Bíblia. E naquele momento eu parei, olhei e disse: sério, eu já conheci esse versículo, não precisaria ter aberto. E aí? E eu lembrei do que eu tenho aprendido no Cibino, né, de ler o contexto e tal, e com meus irmãos, quando eu voltei para ler o capítulo todo, eu simplesmente me emocionei. Então, eu pensei, como eu pude ter ignorado durante tanto tempo tudo isso? E nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu quero convidar você a ler comigo a partir do versículo 18, mas leia em casa o capítulo todo, leia Isaías todo. Os amigos mais próximos já perceberam que eu estou fazendo devocional desse livro, por causa deste momento específico. Amém? Posso começar? A partir do versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ouvires a cobres de ouro e candeias de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca o artífice perito para assentar a imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não tem sido anunciado desde o princípio?
ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu me seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez cair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes ao Jacó e falas ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E aí continua com os versículos que nós já lemos. Eu não sei vocês, eu me sinto constrangida depois de ler uma passagem como essa. Principalmente depois de ter ido tão diretamente no último versículo, esperando assim, sabe? Mas Deus renova as forças, como se Deus tivesse que fazer algo por mim. Como se Ele tivesse a obrigação de, naquele momento, me dar força. De, naquele momento, fazer algo, porque eu mereço, eu preciso. Simplesmente por isso. Então, a primeira questão que eu queria falar dessa parte que a gente acabou de ler, é a questão da idolatria. Como eu já falei, aquele povo tinha um grande problema. O seu grande problema principal era a idolatria. Também já falei aqui na igreja que idolatria não se trata simplesmente de esculpir imagens, né, de adorar a imagem, se prostrar diante de imagens. Mas idolatria é negar que Deus nos criou para a sua glória. E você coloca qualquer outra coisa diante disso, qualquer uma. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus para a glória dele, isso é idolatria. E aquele povo vivia um contexto assim, e é como se Deus dissesse: vocês fazem ídolos de madeira porque querem, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, estou diante de vocês. Por que vocês ainda caem? Ele fala assim, né? Vocês não ouviram desde o começo, já não tem sido anunciado para vocês. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu quero governar o seu povo. Porque quando ele fala dos príncipes, ele está dizendo assim: eu tenho força, eu posso governar Israel melhor do que qualquer príncipe, melhor do que qualquer rei. E na verdade ele estava dizendo também que ele sabia das necessidades daquele povo, que era um povo que às vezes parecia dizer assim: parece que Deus não sabe o que a gente está passando, parece que Deus não sabe com o que nós estamos lidando. Mas Deus estava dizendo que era justamente o contrário. Que Ele sabe todas as estrelas do céu, Ele sabe todos os nomes dela, Ele conta e chama cada uma pelo nome. E uma delas é Esther. Ele conta a cada uma das estrelas que estão no céu, e Ele está dizendo assim: eu conheço vocês, eu sei que vocês precisam, e mais do que isso, somente eu posso dar a saída para vocês. Era isso que Deus estava dizendo. Eu conheço o cansaço de vocês, mas olha, ninguém melhor do que eu para aliviar esse cansaço. Somente eu posso fazer isso. Ora, no versículo 28 diz que Deus não se cansa. Esse versículo não está aí por acaso. Deus está mostrando que Ele é incansável. E o problema da idolatria é esse. A idolatria, ela nos torna semelhante àquilo que nós adoramos. Como o povo estava escolhendo adorar a imagens, estava escolhendo adorar a outros deuses, a qualquer outra coisa no nosso contexto hoje, quando nós escolhemos outra coisa como alvo da nossa adoração, no sentido de que eu só penso naquilo, de que eu só... E pode ser qualquer coisa mesmo, meus irmãos. Pode ser o seu emprego, pode ser com quem você vai casar, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus, qualquer coisa que tire de você o foco da adoração para o qual você foi criado, isso é idolatria. E Deus nos criou assim. Lá em Gênesis Ele vai dizer, isso também já falei aqui na igreja, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A sua grande intenção era que nós nos parecêssemos com Ele. E o que acontece na idolatria é que nós nos tornamos semelhantes também a quem nós adoramos. É aquele povo se
estava distante de Deus. Aquele povo se cansava porque estava se tornando semelhante aos seus ídolos. Ídolos limitados, ídolos cansáveis. Mas Deus disse assim: eu não me canso. Vocês deveriam me adorar porque em mim vocês não se cansarão também. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, preste bem atenção que depois eu vou fazer as perguntas, é que o nosso cansaço, ele ressalta a glória de Deus. Esse é o primeiro grande ponto. E o que nós deveríamos perguntar quando nós lemos esse texto, quando fala assim: mais que esperam no Senhor, renovam as suas forças. O que deveria vir à nossa mente é: quem é este que pode renovar as nossas forças? Essa é a grande questão. E aqui nesse versículo é como se Deus dissesse: muito prazer, eu criei todas as coisas e vocês não são nada. É como se Ele dissesse: muito prazer, eu não posso me comparar a nenhum outro Deus, mas mesmo assim vocês insistem em fazer isso perante mim. É como se Ele dissesse: eu não me canso, mas vocês se cansam. É assim que Deus trabalha, meus irmãos. Ele mostra a sua força para nos atrair por meio da nossa fraqueza. Ele mostra que não se cansa, para que Ele possa nos atrair quando nós estivermos cansados. A grande intenção dessa passagem não é falar de que nós podemos ser super-homens, de que nós podemos ser inabaláveis. Muito longe disso. A passagem está dizendo justamente o contrário, está dizendo assim que você e eu somos, o último versículo, somos assim aqueles que vão esperar. E todo o contexto anterior fala de um Deus que é grande, que é forte e que é tremendo. Amém? Então o primeiro ponto é: o nosso cansaço ressalta a glória de Deus. Então, pense comigo novamente, esse capítulo 40, ele inaugura, o divisor de águas da segunda grande temática do livro de Isaías, que é salvação. Que é salvação. E nada melhor do que um capítulo assim, trazendo no seu conteúdo um breve relato, porque é breve mesmo, da glória e da majestade de Deus. Porque ele tinha que dizer assim, para ele poder dizer para você esperar nele, ele tinha que primeiro dizer quem ele é. Como é que alguém pede para você esperar nele, se ele nem se apresentou ainda? Então ele está se apresentando, está dizendo: eu posso todas as coisas, eu quero governar Israel, eu quero governar esse povo, eu quero ser rei aí, eu quero ser adorado, porque eu posso todas as coisas, e foi para isso que eu criei vocês. Então, o segundo ponto que eu gostaria de destacar, na verdade, é sobre duas palavras que tem aqui nesse versículo. Existe um teólogo que se chama Walker, que é bastante conhecido, eu não conhecia, mas agora é conhecido eu também. E no meio acadêmico ele é bastante conhecido por fazer comentários sobre passagens, sobre livros. E ele destaca duas questões aqui: a palavra esperar e a palavra renovar. Preste muita atenção, eu achei muito interessante e acredito que os irmãos vão achar também. Esperar. A palavra esperar, aqui nesse contexto, não significa ficar parado, sentadinho no canto, esperando a bênção chegar. Senhor, eu estou esperando, ok? Estou esperando a bênção, eu sei que ela vai chegar. Aí fica parado. Senhor, eu recebo, cadê a bênção? Eu estou esperando. Não é nesse sentido. Esperar, nesse sentido aqui, é fazer Deus se tornar a sua esperança. É estar nele, é chegar-se a ele, é fazer todo o possível para que Deus se torne a sua esperança. Isso inclui oração, inclui meditação, inclui conhecimento de Deus. E é por isso que eu volto a dizer que os versículos anteriores falam de Deus. Apresentam quem é esse Deus. Porque é necessário conhecimento de alguém para ter esperança nesse alguém. Então, esperança é estar em alguém. Existe uma música que o título é Esperar é Caminhar. Uma música que eu gosto bastante, inclusive. E é nesse sentido. Esperar é caminhar. É todos os dias. É andar mesmo. É cada dia um pouquinho mais. Tornar alguém esperança não é assim tão fácil. Não é simplesmente dizer: Senhor, eu estou esperando, e ficar parado. Tornar Deus a nossa esperança é conhecê-lo em primeiro lugar e se reportar a Ele, estar nele, estar pleno nele. Porque quando nós estivermos plenos em Deus, nós não nos cansaremos. E a outra palavra que eu falei é a palavra renovar. Eu queria água, porque eu estou
É porque eu tô... Então a outra palavra é renovar, bem a calhar, né? Bem nessa parte. Mas a palavra renovar não significa simplesmente tornar novo. O mais interessante é você entender que renovar nesse sentido aqui, preste atenção, renovar é fazer uma troca. Fazer uma troca. É trocar a nossa fraqueza pelo poder de Deus, pela força de Deus. É trocar as nossas limitações pela ilimitação de Deus. É uma troca. E troca na Bíblia tem um sentido muito forte. A música que foi cantada fala um pouco de troca, né? A licença poética aí do autor da música fala lá de Barrabás. Tá? Então, quando Cristo foi à cruz, o que ele fez foi uma troca. Porque era para nós estarmos ali. Quando Cristo estava na cruz, ele estava sofrendo em nosso lugar. E também, em um contexto um pouco diferente, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, não precisa abrir, só se você quiser realmente acompanhar. O contexto era um pouco diferente porque ali Jesus estava falando de um peso da legalidade, né? De que as pessoas da lei estavam impondo um grande peso ao povo. Então Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, os versículos 28 ao 30. Então, o que Jesus está propondo aqui também é uma troca. Eu troco o meu fardo do pecado pelo fardo de Cristo, que é leve e suave. E já diz assim: toma o meu jugo, que ele é bem mais leve. Toma o meu jugo, que ele é bem mais suave. Aprendam de mim. E em troca, eu levarei o fardo de vocês do pecado na cruz. Um fardo que nós jamais poderíamos levar. Quem aqui já assistiu o filme O Peregrino? Levante os seus mãos aqui, não é isso? O número é bom, né? É um filme relativamente conhecido. É um filme cristão, é um filme da mensagem figurada. E esse filme fala de um peregrino, né, um viajante, que ele estava com ele anda com os campos com um grande fardo, assim, um fardo enorme, pesado. Ele não consegue se livrar daquele fardo de maneira alguma durante toda a sua caminhada, até que ele chega em um lugar chamado Salvação. E naquele lugar ele encontra uma cruz e o fardo simplesmente desaparece. Essa é a troca que Deus quer fazer conosco. Ele quer trocar o fardo de pecado pelo seu fardo de glória. E nesse filme, nesse momento exato em que o peregrino se livra do fardo, ele diz assim: o Senhor me deu descanso em seu pesar e vida em sua morte. Essa é a troca de Jesus. Vida, morte. Pesar, descanso. Então, a troca aqui seria o quê? Eu me desfaço das minhas fraquezas humanas, eu me desfaço das minhas limitações humanas e troco pelas vestes da salvação. Troco por alguém que pode, de fato, renovar em mim a esperança, que pode, de fato, renovar em mim o que eu mais preciso, que é a minha necessidade de salvação. O povo de Israel precisava disso. Ele estava carregado de iniquidade e aquele era o momento de trocar as vestes. A Israel já estava sujo demais, já estava pesado demais, estava difícil de caminhar aquelas vestes. Deus já estava sem conseguir nem receber os seus louvores. Deus dizia assim: não, afaste de mim os seus louvores. No capítulo 1 ele vai dizer: eu nem quero ouvir vocês orando, eu não quero ouvir o que vocês têm a dizer. Já me são pesados, já estou sofrível, já está sendo sofrível para mim. E ele estava dizendo que aquele momento tinha acabado. Agora era o momento de trocar as vestes e colocar vestes suaves, vestes leves, puras, agradáveis a Deus. Aquele era o momento para o povo de Deus olhar e ver: eu posso ter esperança nesse Deus que esteve comigo desde o começo, que esteve comigo desde sempre. Esse é o momento de trocar as vestes. É assim que Deus faz. Ele mostra a sua glória para nos atrair. Ele mostra que não se cansa para nos atrair. E muitas vezes o que nós fazemos é nos satisfazer com pequenos confortos, pequenos descansos.
quando Deus tem para nos oferecer muito mais do que aquilo. Esse descanso aqui que Ele está oferecendo não é temporal, não é um descanso para o seu problema, não é um descanso para o seu momento. Deus é eterno. Ele sempre existiu. É isso que Ele está dizendo: olha, eu criei todas as coisas. A eternidade não significa só daqui para frente. A eternidade também é o passado. Ele sempre existiu. E da mesma forma que Ele fala para Israel: olha, eu conheço os seus problemas. Eu conheço tanto que eu sei, eu estou dizendo para vocês, e somente eu posso livrar vocês. Somente eu posso livrar esse povo da opressão do pecado. Somente eu, apesar da minha justiça, posso ter misericórdia desse povo e, por amor, mandar alguém que pode, de fato, aliviar as dores, que pode, de fato, trazer o descanso, a paz. Isso não significa, meus irmãos, que nós vamos sentir paz eternamente, no sentido de que não vamos ter mais nenhum problema, no sentido de que não vamos nunca mais nos ficar nervosos ou chorar. Mas nesses momentos especificamente é quando vai se revelar em nós a paz que excede todo entendimento. O cansaço toma lugar, dá lugar ao descanso eterno, ao descanso perene, ao descanso irreversível. Esse é o descanso que Deus está nos oferecendo. Então, para os não crentes, o convite aqui é de salvação. Assim como aquele povo estava pesado de iniquidade, talvez você esteja assim. Aqui, eu não sei se existe alguém aqui hoje que ainda não aceitou a Cristo, mas essa passagem lhe convida à salvação. Está dizendo assim: olha, Deus está dizendo, eu entendo que você está pesado por conta do pecado. Assim como Ele disse para aquele povo: eu já vinha acompanhando vocês há muito tempo pelo pecado, o pecado de vocês. Mas agora é chegado o momento de mostrar para vocês que vocês podem ter descanso eterno. E para os cristãos, para nós, crentes, o convite é de santificação. O convite aqui é para esperar em Deus, torná-lo a sua esperança. Nós temos hoje um aguardo também. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Nós também precisamos dessa esperança. E não só no que está por vir, mas no que já ocorreu. Cristo já enviou o seu Filho e nele nós podemos ter esperança. E por meio dele nós temos descanso. O convite é de santificação para que você entenda que Deus não quer fazer parte de um momento específico seu de cansaço. Deus quer fazer parte da sua vida todos os dias. Ele quer lhe dar descanso de fato todos os dias. Ele quer que você renove no sentido de trocar todos os dias o seu fardo de pecado pelo fardo suave e leve, pelo fardo da pureza que Ele tem para oferecer. E eu repito, somente Ele tem para oferecer. Esses são os dois convites desse segundo ponto que fala que esperar e renovar, no sentido de esperar, caminhar, conhecer a Deus, renovar, fazer uma prova com Deus. O primeiro ponto, se você já esqueceu, alguém lembra? O primeiro ponto é que o cansaço exalta, ressalta, nos mostra a glória de Deus. E está ligado a esse segundo, esperar e renovar, porque nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a sua glória. E agora nós podemos esperar nele, torná-lo a nossa esperança, porque nós conhecemos a sua glória. E além disso, nós podemos tocar nossas vestes, podemos experimentar algo extremamente novo, novidade de vida. Meu terceiro ponto é de conclusão. Eu não sei nem o tempo eu ia computar. Se eu corri, nem sei. Mas a minha intenção aqui nessa noite era de dizer para você, isso com base no que Deus já havia falado, né? O que Ele tem falado no meu coração e que eu venho compartilhar com os irmãos, é que Deus é grande demais para se comparar às suas circunstâncias. Deus é grande demais para poder ajudar você só naquele momento. Deus não é assim uma pílula instantânea. Deus não é um espinafre de Popeye, sabe? Que você comeu, ficou forte, pronto, acabou, mas o efeito passa. Não é disso que essa passagem está falando. Essa passagem está falando de descanso da alma, descanso eterno. Que se nós já alcançamos, nós temos que andar segundo ela. Nós temos que fazer nossa esperança todos os dias. Nós temos que trocar nossas vestes todos os dias. Não um momento específico, porque o que Deus tem para oferecer é perene, é perfeito, é imutável. É pleno, é descanso eterno nele. Esse versículo não é um remédio, meus irmãos. Não é assim um momento em que você chega
e diz: estou precisando ouvir uma palavra de conforto, estou precisando ouvir uma palavra para esse problema específico. Essa palavra é sim de conforto, essa palavra é sim de descanso, mas é muito maior do que qualquer problema que você tiver. É muito maior do que qualquer circunstância que você estiver inserido. Essa passagem nos fala de um grande plano de Deus. Como eu disse, esse capítulo ele é especial. Ele fala de um momento em que Deus está trazendo uma grande notícia. E essa notícia já nos alcançou, e nós não podemos trocar pequenos descansos pelo que nós já temos, que é o descanso eterno, que é o descanso das nossas almas. Então, para recapitular com você, o primeiro ponto que nós destacamos foi que o cansaço ressalta. Não, vou ter que falar junto, que é para ver assim que pelo menos não saia aqui com os pontos na cabeça. O primeiro ponto é que o cansaço ressalta a glória de Deus. Vamos ver junto. O cansaço ressalta a glória de Deus. Porque nós vemos, a partir do versículo 18, nós entendemos que Deus não se compara a nenhum outro. E meus irmãos também queria que os irmãos pensassem sobre a idolatria. Eu também queria compartilhar, pastor, que eu tive acho que eu já falei também, não sei. Numa conferência, a conferência o tema era idolatria. Aí eu entrei, eu não sabia nem o tema, eu já estava animado, eu queria ir para a conferência, queria saber o tema. E eu cheguei lá, o tema idolatria. Aí eu errei. Não é tema para evangélico, idolatria. Aí pensei que eu ia falar só de show, ou de falar de outras coisas, mas a gente sempre pensa assim, né, no contexto da idolatria na igreja, na nossa igreja evangélica, cristã, batista e afins. E eu me surpreendi muito quando naqueles dias nós falamos sobre idolatria. Aquele povo era assim, aquele povo era distante de Deus, e ele sofreu muito por isso. E eu entendo que nós hoje sofremos por isso. Nós nos esquecemos de agradecer, como a música diz, né? Por tudo que tens feito, sempre existiu, criou todas as coisas, por tudo que vais fazer, pelo plano que ele tem na história para nós, por tudo que tens feito, eu esqueci a letra, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Promessa, aqui nessa profecia, é só o que tem, e ela já se cumpriu. Cristo já veio. E nós não temos mais tempo, não temos mais desculpa para cair no pecado da idolatria. Deus já se revelou das maneiras mais maravilhosas. E Ele já cumpriu boa parte de suas promessas. E nos resta agora não cair mais nisso. Nos resta agora entender que Ele quer que nós o conheçamos e tenhamos como esperança. E esse é o segundo ponto. Esperar significa, alguém lembra? Tornar Deus a nossa esperança. Esperar significa o quê? Tornar a nossa esperança. Isso exige conhecimento de Deus, oração, meditação. Você não pode esperar em alguém que você nem conhece. E por isso os versículos anteriores falavam disso. E renovar significa o quê? Alguém lembra? Fazer uma troca. Renovar no sentido é trocar. Trocar as nossas vestes de peso, de pecado, pelas vestes dele, de salvação. Trocar a nossa fraqueza pela força de Deus. E por fim, a conclusão é essa observação de que o versículo não seja utilizado por meio dos nossos problemas, que Deus não se resuma às nossas circunstâncias, que nós possamos enxergar todo esse contexto e compreender que Deus tem algo muito melhor para nós, muito maior para nós, sejamos cristãos ou ainda não convertidos. Amém? Meus irmãos, eu só gostaria de destacar só a palavra renovar da Vanessa. Precisa de um complemento, porque já foi bem explicado. Os irmãos saem daqui com 2 lições para a sua vida durante essa semana. Mas se você nessa noite ainda não entendeu por que você precisa renovar com o Senhor esse pacto, por conta do distanciamento, por causa do pecado, esse profeta Isaías, ele vai nos alertar quanto a isso. Como a Vanessa falou, a partir do 40 e a partir do 42 já aparece o servo sofredor, a esperança para Israel se aproximar, para Jesus Cristo começa a aparecer na história através desse profeta, na providência do próprio Deus. E
diante dessa providência, é que eu gostaria de fazer essa pergunta ao amigo que nos ouve nessa noite. Que a igreja vai estar em oração. Você entende que você precisa renovar esse pacto com o Senhor? Você está distante do caminho do Senhor? Há pecado na sua vida que precisa ser confessado, ajustar contas com Ele, porque Ele é um Deus santo. Ele é como o próprio profeta Isaías, antes mesmo de trazer a palavra, teve aquela visão do serafim. Ele tocava os seus lábios, lhe tornava puro, porque ele era pecador, ele não tinha condições nenhuma de levar a palavra do Senhor. Mas há uma transformação na vida de Isaías, aí assim, a partir de agora ele poderia então levar o recado do Senhor para a nação de Israel. Então, se você está distante do Senhor, o pecado ainda tem afastado de você desse compromisso. Se você quiser renovar o pacto com Ele nessa noite, você levanta assim uma das suas mãos. Diga: eu quero ajustar com o Senhor.